Bom, então tá bom. Medidas econômicas anunciadas para hoje, medidas importantes para socorrer o país no meio dessa crise, que além de ser uma crise grave sanitária, é uma crise muito grave, obviamente também no ponto de vista econômico. As medidas adotadas hoje visando aí proteger principalmente as pequenas empresas, as médias empresas, para pagar salário para quem ganha até 2 salários mínimos, juros mais baixos no cartão, mais tempo no cartão, essas medidas que foram consideradas importantíssimas nesse momento da economia, presidente. Nós estamos numa fase que temos que buscar uma transição, né, para o Brasil que vai se apresentar depois de passar essa onda aí do coronavírus. Então, hoje teve o Banco Central e a Caixa Econômica anunciaram medidas que foram muito bem recebidas pelo mercado e pelas pessoas também que estão empregadas, em especial aquelas que estão vinculadas a pequenas e médias empresas. Pois é, o Banco Central, através do Roberto Campos, ele anunciou aí uma medida, né, que nós vamos pagar via empréstimo 2 meses de salário para todos os trabalhadores de pequenas e médias empresas. E os juros de 3,75% ao ano. E lá na frente vão ter 3 anos para pagar pagar para o Banco Central e para também alguns bancos particulares que fizeram parte desse pacote, né, para socorrer, então, pequenas e médias empresas. A outra medida veio da Caixa Econômica Federal, através do seu presidente ali, o Pedro Guimarães, né? Ele anunciou uma taxa de juros para o cheque especial de 2,9% ao mês. Ainda está alto, sabemos disso, mas até há pouco tempo, Datena, era 14% ao mês. Tá? E outra que eu acho extremamente importante, até eu agradeci por questão pessoal até, né? 5 bilhões de empréstimos às Santas Casas do Brasil. Os juros é 10% ao ano. Agora, os juros, muitos contratos, né, feitos no passado, muitos empréstimos na base de 20% ao ano. E mais ainda, essas Santas Casas que pagam 20% ao ano, automaticamente vão passar para 10%. Então, hoje as duas medidas econômicas têm uma importância muito grande que atinge aqui a questão social, para segurar o emprego, né, que junto com o vírus aí, algumas medidas, né, estão sendo tomadas por parte de autoridades estaduais e municipais que têm atingido o emprego. A dose do remédio é um pouco tanto grande, né? Exagerada. Então, o efeito colateral dessas doses exageradas veio o desemprego. Tá? Então, nós estamos ajudando as pequenas e médias empresas, via Banco Central dessa vez, a manter esse pessoal empregado. E, obviamente, quem optar por isso tem o compromisso de manter, nos próximos 2 meses, essas pessoas empregadas. Eu acho que essas medidas têm colaborado muito para a gente encurtar essa descendência aí, né, essa quantidade grande que estamos tendo de desempregos pelo Brasil. Mais tarde a gente pode até falar sobre isso. Eu sei que o senhor não tem muito tempo, mas eu não quero essa polarização política, discussão política por causa dessa crise terrível que a gente está passando agora. Então vamos falar das medidas, né? Isso, obviamente, em contato com a sua equipe econômica. Quem entende de economia é o Paulo Guedes, em contato com a sua equipe econômica, o senhor pede ao Paulo Guedes os principais conselhos em relação ao que se deve fazer com a economia, né? Então acredito que essas medidas foram tomadas em consonância com o ministro Paulo Guedes. No caso do ministro Mandetta, não é? O seu relacionamento com ele depois daquele pronunciamento que o senhor fez continua normal e ele continua dizendo que continua no cargo até que o senhor queira e não sai do cargo até que o senhor queira e está fazendo o possível para tomar medidas, primeiro de prevenção a quem trata as pessoas. Isso é muito importante, né? Os equipamentos básicos para médicos, para enfermeiros, para quem trabalha em hospital, importação de testes e tudo mais. Isso está sendo agilizado a cada dia, não é, presidente, com o ministro Mandetta? E como é que está o seu relacionamento com o ministro, que parece, pelo que o ministro disse até agora, é normal, que não afetou nada? Datena, se me permite, Datena, até fazer uma correção. Eu não tenho problema político com ninguém, não estou em campanha, nunca ataquei ninguém, raramente eu tenho reagido a alguns ataques.
E o problema, em grande mas não é o parte, senhor, é não. político. Não é o senhor, não. Não é o senhor. Ah. Eu ia falar de uma coisa, se o senhor me permitir, eu falo até mais tarde, mas eu não quero, eu não queria politizar essa entrevista. Não, É isso que eu estou falando, não é o senhor. Fica tranquilo, não tem politização, não. Tá bom. A minha linha é a mesma desde o começo. Não, eu entendi, eu entendi. É que daqui a pouco eu explico por quê. Vamos então falar sobre a questão da saúde, quais são as medidas que a saúde está pretendendo tomar para a gente combater esse vírus terrível aí. Primeiramente, o meu relacionamento com o Mandetta é excepcional, sem problema nenhum. Eu até costumo chamar, me desculpa, você pode não gostar, tem até um tal de mídia vírus ali, que toda hora alguém prega uma notinha que há desentendimento entre eu e algum ministro. Assim foi com o Moro no passado. Foi o Paulo Guedes, que ficou uma semana no Rio de Janeiro, como ele ficou uma semana lá, a mídia começou a falar que eu estava batendo de frente com ele e seria demitido. Zero a possibilidade de sair. O Mandetta é a mesma coisa. Ele está fazendo um excelente trabalho agora. Obviamente, quase que diariamente, né? Eu tenho diariamente os relatos lá. Amanhã, por exemplo, tem uma reunião no Alvorada, onde vou tratar com ele e mais ministros um pequeno redirecionamento do que está sendo feito até agora, tá certo? Porque o vírus evolui, nós temos informações do mundo todo como as questões estão sendo tratadas, inclusive certos mitos nós estamos desfazendo, a questão das mortes na Itália, por exemplo, a maioria das mortes não tem nada a ver com o coronavírus, nada a ver, e eram pessoas que estavam numa região fria e todas com a média de idade de 80 anos. Então, a gente vai fazendo e vai redirecionando aqui amanhã, com toda certeza, teremos novidades para anunciar para o Brasil de medidas sendo tomadas pelo governo federal. O senhor pode, pelo menos, adiantar que tipo de medida o governo vai tomar para, primeiro, proteger quem está nos protegendo, né? Que reclama de falta de luva, Olha só. Respiradores para os hospitais. O senhor pode adiantar essas medidas? Não posso adiantar. Agora, pode ser que não ocorra, né? Porque se mudar alguma coisa drasticamente até amanhã, pode ser que não ocorra. Por exemplo, a ideia nossa é começar a contratar aí, os hotéis, tá certo? Para possível acolhimento de pessoas idosas, né? Ainda não infectadas até, essa é a ideia, ainda não infectadas, né? E outros hotéis com pessoas talvez infectadas. Sei que essa fica mais difícil, porque você precisa de mudar toda a estrutura do hotel. Então a ideia é botar no isolamento as pessoas idosas, que não possam ter o devido tratamento familiar para atender esse caso. Essa é uma das medidas. E a outra é começar a redirecionar o isolamento vertical, que o horizontal, temos informações que não foi a melhor medida tomada por alguns países. Né? Se bem que, olha só, para nós aqui no Brasil, pode ser que não seja tudo isso que aconteceu em alguns países. No brasileiro, nós temos notícias aqui, informações, que o uso do medicamento da hidroxicloroquina tem sido utilizado de forma até ampla por alguns médicos pelo Brasil. Eu tenho uma entrevista grande com uma especialista de primeira qualidade, renomada, não só no Brasil, mas no mundo todo, que ela disse que já tem um estudo avançado, participa inclusive desse estudo do Hospital Albert Einstein, que o senhor já tinha autorizado, e ela disse que estão conseguindo já resultados muito positivos com a mistura da hidrocloroquina, né? Com a azitromicina. Diz que tem cara que estava em estado grave, que já deixou a UTI, entendeu? Então, está dando resultado. Eu entrevistei um especialista hoje de manhã, o doutor Wong, que ele não é favorável ao confinamento, ele não é favorável à quarentena. Ele acha que tem que flexibilizar e que o problema não é o confinamento, o problema não é deixar o cara preso em casa. E essa senhora também, essa especialista, fala que você prender uma pessoa, por exemplo, numa comunidade, numa casa que tem um cômodo, você vai piorar a situação porque cria uma aglomeração ali dentro e fica difícil a situação da família. Há outras correntes que defendem definitivamente que deve-se manter a quarentena. Mas entre os governadores, eu falei hoje com o Zema, lá de Minas Gerais. E o Zema disse que a partir da semana que vem, ele vai adotar a flexibilização de boa parte do que está fechado,
né, porque ele entende que a cadeia produtiva tem que continuar, mas ele vai observar, por exemplo, o distanciamento das pessoas se manterem em empresas a mais de 2 metros e tal. É o que defende um especialista de primeira qualidade, que é o Dr. Wong. Você não precisa fazer quarentena, mas pessoas idosas ou pessoas portadoras de doenças mais sérias, essas sim, essas têm que ser isoladas. Mas pessoas mais jovens podem trabalhar, só que desde que as empresas façam escalonamento por turnos e que se observe distanciamento entre as pessoas. É mais ou menos o que o Japão fez com essa epidemia. O senhor pensa assim, dessa forma também? E depois eu vou fazer uma outra pergunta ao senhor. Hoje eu conversei com o Zema, rapidamente, também sobre esse assunto. No meu entender, parabéns ao Zema, está no caminho certo. Agora tem informações também que vários governadores já anunciam a suspensão da quarentena, ou paulatinamente vem estimulando até que o comércio seja reativado. Porque o dia seguinte está se demonstrando bastante sombrio para a economia brasileira. Alguns falam, está preocupado com a economia não vida. Não é isso, tá? O Brasil com a economia quebrada, teremos perda de vidas gigantesca após esse problema. Porque se tiver uma quantidade enorme de desempregados no Brasil, como está aparecendo, várias empresas demitindo, mais ainda, né? Quem mais perdeu aqui foi aquele autônomo, tá? Aquele que vive ali do trabalho diário, que ele vende alguma coisa no sinal, que ele é feirante, ele é autônomo, tá certo? Que vivem trabalhadores informais, são quase 40 milhões no Brasil. Esses foram duramente atingidos. E essas pessoas não têm pouco, geralmente, como regra, não tem poupança, a geladeira em casa sempre está ali com máximo 20%, 30% da sua capacidade, e não tem mercado de trabalho, não tem. Tá? Então, em alguns locais, a proibição de qualquer atividade se faz presente ainda. Esse que nós estamos batendo desde há muito tempo, que não podemos abandonar a questão do emprego, porque a segunda onda será enorme. O terrível para a economia do Brasil. E o Brasil sem economia, ele não anda. Poucos setores aqui estão funcionando no Brasil. Então isso começa agora uma conscientização por parte dos governadores, cada um tomou a decisão que achava que tinha que tomar no seu estado. Eu não vou criticar, eu apenas digo que a minha posição nunca foi essa. Foi o povo tem que trabalhar. O povo tem que trabalhar. E temos que falar o quê? Olha, quem é idoso, primeira coisa, quem toma conta do idoso é o filho e o neto. Você toma conta, deixa o vovô, a vovó em casa. E no mais, né, quem tá desempregado, por exemplo, né, e puder ficar em casa, fique em casa. Quem tem que trabalhar, vai trabalhar. Até que o número de óbitos por pessoas abaixo de 40 anos é insignificante, né? Se aproxima de zero. E quando falece, muitas vezes, tem uma relação com outra doença. Então, na verdade, o Datena foi muito criticado quando falei histeria lá atrás, e hoje em dia tem cada vez mais gente achando que foi uma histeria sim. Né? Foi um clima de pavor, de pânico que levaram junto à população, anunciando morte na Itália, que agora temos estudos já dizendo que a grande maioria das mortes da Itália não tem nada a ver com o vírus. Foi numa região específica, mais fria, e a idade média dos mortos era de 80 anos, e pessoas com 2, 3 outras doenças. Tá? Então, desfazer esse clima de pânico, que pânico também é uma doença, e buscar partir para a normalidade. E nós aqui estamos fazendo a nossa parte, preparando leitos de UTI, preparando respiradores, máscara, etc. Um montão de coisa para que se vier um número de infectados razoável, né, você tem como atendê-los. Agora, o Brasil não pode parar também só pensar no coronavírus. Tem gente com câncer por aí, tem gente com cálculo renal, tem mulheres aí que vão dar luz, tá? Tem homem com cálculo renal, e as cirurgias eletivas foram postergadas, está se avolumando muita coisa lá na frente. E a saúde nossa, eu reconheço que não é uma saúde ainda com nota, né, acima de 7, né, tá? Uma nota um pouco abaixo disso, tá? Não pode viver esse represamento todo, porque depois tem uma corrida aos hospitais. E a situação complica. Uma coisa simples, né? Se demorar para você atender, lá na frente fica grave. Então tem que acabar com esse espírito de histeria,
de pânico. Quem pode trabalhar tem que voltar a trabalhar. Não estou falando agora, estou falando desde o começo, estou falando isso. E vamos tocar o barco, o Brasil não vai parar. Agora, o que eu estou vendo também, em alguns estados do Brasil, se eu não estou politizando, se você for ver, ninguém mais, quase ninguém, né, está morrendo de H1N1. Todo mundo é vírus, todo mundo é o Covid-19, quase todo mundo é isso. Parece que a intenção de potencializar isso para falar, tá vendo? O que eu fiz justificou, morreram tantas pessoas. Se eu tivesse feito, teriam morrido 5, 10 ou 20 vezes mais. Então o Brasil tem que voltar na normalidade imediatamente. Parabenizo alguns governadores que estão suspendendo a quarentena a partir de hoje, a partir da segunda-feira, tá? Mas que suspendam isso porque não deu certo, né? No primeiro momento houve aplauso. E no segundo momento agora, a situação complica. Começa a faltar mantimentos, tá? Os caminhoneiros são as pessoas maravilhosas aí que fazem um trabalho pelo Brasil todo, transportando riqueza, transportando alimentos, bens, medicamentos. Estão com dificuldade de trânsito, porque ao longo das rodovias os restaurantes estão fechados, não pode almoçar, não pode tomar um banho. Tá? Então, restabelecendo tudo isso aí, o Brasil volta à normalidade. Alguns vão morrer. Lamento. Essa é a vida, essa é a realidade. Nós não podemos parar a farra de automóveis porque tem 60 mil mortes no trânsito por ano. Tá certo? É isso daí que acontece no Brasil. Então, o meu trabalho como chefe do Estado é primeiro falar a verdade pro povo. Quando eu falei em gripezinha, eu fui massacrado. Mas a realidade está aí. Para 90% da população, é uma gripezinha ou nada. Ou nada. Tá? 90% para 10% vai ter algo um pouco mais grave, uma cirurgia, né? E uma minoria. E naquele grupo de risco, o que é grupo de risco? Acima dos 60, somos nós dois, Latena, tá? E também as pessoas que têm algumas doenças, né? Bastante com a idade abaixo disso aí. Essa cientista que eu entrevistei hoje diz que essa doença mata de 3 a 10 vezes mais do que uma gripe. Então, não é uma gripezinha, na opinião de muitos cientistas. É um bicho mais bravo. Hoje morreu uma criança terça-feira morreu uma criança com 16 anos lá na França, que também parece que não tinha problemas. Não sei se esse vírus pode mudar e atacar crianças também. Na França, se fala em aumentar a quarentena. Nos Estados Unidos, onde Nova York sofre um problema terrível, lamentável, que é a cidade do Trump, e ele está levando pau pra caramba lá em Nova York, porque ele quer flexibilizar. Entidades de medicina lá nos Estados Unidos não querem que o presidente abra essa medida inicial de quarentena. Tem gente que quer até que ele anuncie uma quarentena geral. E outros estados que fecharam de uma vez estão pensando em abrir, apesar de ter acontecido a morte também de um rapaz em Los Angeles de 18 anos, a Califórnia está pensando em flexibilizar. É essa palavra também. Na Itália, de ontem para hoje, morreram acho que 1.000 pessoas. Ali, acho que não tem mais jeito, não sei o que pensar. O prefeito de Milão disse que se arrependeu dessa história de abrir, dizer que vamos trabalhar e de repente lá ter o maior número de casos até agora de pessoas mortas. Mas me disse o ONG hoje de manhã que a região onde morreu mais gente na Itália é uma região mais fria, que talvez o vírus aqui se porte de uma maneira diferente. Isso tudo pode ser discutido, pode ser conversado. O senhor não acredita que o tom do discurso do senhor, que provocou um rebu aí no país inteiro, que talvez não tenha pegado bem? O senhor acha que foi o jeitão do senhor falar que não pegou bem? O senhor reconhece que foi isso? Que poderia ter dito de uma forma diferente ou não? Ou não muda absolutamente nada do que o senhor disse? Ô, Datena, eu estou sempre no João 8,32, tem que falar a verdade. Se alguém não gosta, paciência. Eu falei no linguajar para o povo entender isso aí. Eu estou com dados na minha frente aqui agora sobre os dados oficiais do nosso governo. Até 29 anos, nenhuma pessoa morreu no Brasil, dos 59 mortes. Tá certo? A grande maioria, quase a totalidade, né, acima de 70 anos, 70 a 79 anos foram 20 pessoas. De 80 a 89, 23. E acima de 90, 5. Então aqui nós temos 48 pessoas acima de 70 anos,
no universo de 59. Esses dados aqui são de ontem, que eu tenho na minha frente. Então não é porque uma pessoa, um jovem morreu não sei onde, em qual país, tem 10 anos de idade, uma pessoa não pode entrar em estatística. Ela podia ter outros problemas, que é natural. Às vezes uma pessoa já nasce com problema, tá certo? Sério de saúde. Agora, a realidade é isso que eu estou mostrando aqui. Nós estamos com 59 óbitos aqui, ainda mais, tá? E tem, sem querer polemizar com ninguém, tem um estado aí que orientou via decreto que em última análise ali, se não tiver uma causa concreta do óbito, bota lá coronavírus para colar. A gente lamenta isso aí. É aqui em São Paulo. É aqui em São Paulo. Não vou falar estado, não vou falar que eu não quero polemizar com ninguém. Você mesmo sugeriu isso no começo aí. Não, eu sugeri. Não pode ser tratado dessa maneira. Vamos procurar saber, é difícil. Eu não quero aqui briga com números. Eu boto a pessoa para trabalhar porque interessa. Se eu posso botar alguém, procura saber por estado quantos morreram de H1N1 até o momento. Okay? Não é que eu queira que tenha morrido. Ano passado foram 700 pessoas, mais ou menos. Vai ter que ter alguém que morreu. Nesse ano disso aí. Se tinha todo mundo com coronavírus, é sinal que aquele estado está fraudando. Está fraudando ali a causa-morte daquela pessoa. Querer fazer um uso político de números. É isso que a gente não pode admitir. Tá certo? É a pergunta que eu ia fazer, também sem querer polemizar, agora acho que cai por terra, porque, por exemplo, nós temos o epicentro da doença aqui em São Paulo, é onde mais morre gente com o coronavírus, e agora com essa medida tomada aí pela Secretaria de que todo mundo que morreu é suspeito de morrer de coronavírus, isso aí não serve de base para nada, eu também concordo. Quer dizer que todo mundo, se não testar e não tiver primeiro você tem que testar se a pessoa está com coronavírus. Depois, se morrer, tem que ter lá, no laudo, a causa-mortes que não seja insuficiência respiratória. Porque no meio de uma pandemia, você tem que falar, foi insuficiência respiratória, mas pelo coronavírus. Essa é a minha opinião, não é para concordar com o senhor, mas é a minha opinião. Parece uma coisa mais lógica. Quanto mais perto do número que você tem de mortos ou infectados, você vai usar o tipo de combate, o tipo de remédio, o tipo de atitude que você vai tomar. Nesse ponto, eu sou obrigado a concordar com o senhor mesmo. Eu concordo. Ontem eu discuti aqui com a Secretaria de Segurança, que dizia que tinha um número enorme de pessoas mortas em IML e que não estavam sendo deslocadas desse IML, e disseram, mas IML não é coronavírus. E o que é então? No meio de uma pandemia, não estava lotado o IML, agora está, só pode ser coronavírus. E hoje pela manhã a gente conseguiu, numa matéria feita na Rádio Bandeirantes, mostrar que a situação é essa mesma. As pessoas têm medo, inclusive no IML, de receber cadáveres ali que podem estar contaminados. E a Secretaria dizendo que a partir de agora todo mundo que morreu é por coronavírus, ou porque não sabe se é coronavírus ou porque quer dizer que está morrendo mais gente aqui do que deveria morrer para manter as medidas do governador, que o presidente está dizendo. Aliás, sobre isso ele falou agora há pouco aqui, não sei nem se separaram aqui, se o senhor quer ouvir ou não. Mas a pergunta é essa, né? O senhor não acha que em centros mais atacados pela doença deveria haver métodos diferentes para cada lugar? Por exemplo, São Paulo está morrendo mais gente, aí o Dória quer que fique mais gente confinada. Rio de Janeiro, morrendo mais gente. Aí o Witzel quer que fique mais gente confinada. Aí que haja quarentena aqui em São Paulo e Rio de uma determinada maneira e nos outros estados onde morre menos gente as pessoas sejam liberadas para trabalhar. O senhor acha que isso não funciona? Não, é lógico que tem que trabalhar de acordo com o local que está acontecendo. São Paulo tem lugar aí que é frio, outro lugar que é quente. O Vaz do Ribeira, por exemplo, é úmido. Tá? Então, de acordo com a incidência, tem que ter um tratamento diferente. Olha só, no Rio de Janeiro, até a tarde de ontem, tem aqui, botar na minha frente aqui agora, 90 horas. São Paulo, 50. 9 no Rio e 58 em São Paulo. Eu sei que a população é quase 3 vezes a distância, né? A diferença, mas está muito grande para São Paulo. Então, tem que ver o que está acontecendo aí. Não pode ser um jogo de números para favorecer interesse político. Olha, morreu tanto aqui no meu estado, então justificou as medidas que eu tomei. Não é por aí. O senhor não está acreditando nos números aqui de São Paulo? O senhor acha que estão super Não, esse de São Paulo não estou acreditando. Não estou acreditando nesse número de gente. Até depois do decreto do governador aí. E eu vi uma entrevista dele agora há pouco.
ele falou que na Itália não tomaram o devido cuidado com os velhinhos. Os velhinhos estavam dentro de casa, não estavam na rua passeando. Tanto é que lá a média é acima de 80 anos. E acima de 80 anos, a gente sabe que a tendência é a pessoa ficar em casa, não se locomover. Então não adianta querer torturar números de fora do Brasil para justificar ações aqui dentro. Tá certo? Nós queremos uma solução para o caso. Cada governador está tendo liberdade para fazer o que bem entender. Agora, o governador também, caso erre, caso tenha uma dose excessiva do remédio, que volte atrás. Da nossa parte, amanhã, com toda certeza, haverá um redirecionamento nas nossas decisões que, em parte, né, os estados acabam cumprindo. É o contato que o senhor tem tido com os governadores, que se reuniram, inclusive, aí, e a maioria tomou posição por manter as decisões, mas já começa a flexibilizar. Por exemplo, o Witzel disse, foi uma reunião muito boa que nós tivemos aqui, apesar daquela ríspida participação em relação ao senhor Dória. O Witzel já saiu com outro discurso, o Zema já está com outro discurso hoje. O Caiado, o que me consta, o Caiado é meu amigo, eu sou amigo do Caiado há muito tempo, mas o Caiado sempre foi aliado do senhor, né? Essa discussão com o Caiado mudou alguma coisa e a maioria dos governadores está aceitando a ideia de flexibilizar, abrir a economia para não quebrar? Olha, primeira coisa, eu não tenho nenhum problema com o Caiado. O Caiado decidiu, após o meu pronunciamento, né, resolveu falar que rompeu. É um direito dele. Da minha parte, eu não vou responder o Caiado. Espero que serene um pouco mais os ânimos e a gente volte a conversar da minha parte. Sem problema nenhum. Eu acho o Caiado uma baita pessoa. Tá certo? Agora, teve uma reação que viu o pronunciamento e reclamou. Assim como no dia que eu fiz, 70% pelo menos reclamaram. É gente aliada minha. Hoje já praticamente voltou aí a normalidade, esse relacionamento meu com essas pessoas. Da rede social? A aceitação está sendo excelente. Porque eu falei, o Brasil tem que trabalhar, pô. O maior remédio para qualquer doença é o trabalho. Temos que trabalhar. Quem tem condição pode ficar em casa, até curtindo férias, sem problema nenhum. Agora, a massa do povo não tem como se sustentar. Como eu disse para você agora há pouco, né, que nesse grupo de pessoas aí estão os informais, que são quase 40 milhões de pessoas no Brasil. Esse pessoal, ele levou o primeiro tiro para eles. Tá certo? Agora, eles querem trabalhar, são os mais pobres que querem trabalhar. A diarista quer voltar a trabalhar, o caminhoneiro quer ficar conduzir o caminhão e transportar aí, o que tem que levar o Brasil afora, o mecânico. A classe que foi menos atingida foi o produtor rural, que está produzindo alimentação para nós. Se esse pessoal parar e receber aí, acatar a orientação de alguns governadores, não adianta nem ter caminhoneira funcionando, não vai ter comida para transportar. Então o homem do campo está sendo um herói nesse momento anônimo. É uma pessoa que continua trabalhando, plantando teu feijão, teu arroz, tua soja para exportar. Agora estão com dificuldade, muitas vezes, para transportar seu material, que tem algumas decisões governamentais que complicam. Por nosso lado aqui, nós aqui estamos fazendo o possível. O Tarcísio tem se reunido com os secretários de transporte, né, de vários estados do Brasil para acertar essa questão. Acertou, não vai pesar mais caminhões nos próximos dias, vão facilitar o transporte dessas pessoas, tá certo? Tem tomado medidas maravilhosas. Então, estamos fazendo a nossa parte. Agora, nós aqui, eu particularmente, busco, tá? Não consigo fazer tudo o que eu quero, porque eu tenho que ouvir também outros ministros, isso é natural, eu não posso fazer tudo bem na minha cabeça, tá? Mas tenho conseguido cada vez mais convencer os nossos ministros, estamos tomando providência para que quem tem emprego vá trabalhar. Porque depois que perder, vai levar anos para conseguir novamente de volta. E as consequências são enormes. O elemento está em casa desesperado, né? E quer levar o pão para casa, para a sua família, não tem dinheiro, acabou o dinheiro dele. Não podemos agir dessa maneira de forma irresponsável. Que o vírus vem, mais forte, mais fraco, vem, estamos tomando a providência, tá? É igual uma chuva, vai aparecer, você vai se molhar e toca o barco. Você não pode simplesmente se esconder, se enclausular, eu vou ficar de quarentena, né? 30, 20, não sei quantos dias em casa, e tudo bem. Não é tudo bem, não é assim. Tem gente nos Estados Unidos, universidade que é o Simão, fazendo projeção de até uma possibilidade de 400 mil mortos por causa do coronavírus aqui no Brasil. Que universidade que é, Simão? É Stanford, onde é? Tem pesquisa feita lá.
Oxford, de que possam morrer 400 mil pessoas no Brasil. Os nossos analistas aqui, os nossos cientistas aqui, lhe passam uma posição diferente dessa, completamente diferente dessa, presidente? Olha só, no mundo todo, eu acho que não tem uns 20 e poucas mil pessoas, no mundo todo, no mundo todo. Então, por que 400 mil no Brasil? O que esses caras querem? Lá na frente, né? Se o vírus... Não, você não me entender, é chute, deve ter algum interesse econômico, alguma coisa colocada em jogo aí, para desestimular qualquer pessoa de investir no Brasil, tentar quebrar o nosso negócio que nós temos em alguns países, que aqui vai entrar em bancarrota. Eu só posso entender dessa maneira. É o alarmismo, é uma verdadeira heresia, né? Isso aí é uma coisa que não passa pela cabeça da gente, essa questão aí. A conversa com os governadores... Você tem que começar a botar num grupo de risco, né? Sair fora do grupo de risco e acima dos 60 anos de idade. A gente abaixo disso aí. E até o momento, no Brasil, como te disse, abaixo de 30 anos, zero. Né? Entre 30 e 40 anos, 3 pessoas. Tá? Entre 40 e 50, 2. Tá certo? E mesmo assim, essas pessoas têm doenças pré-existentes, têm problemas. A outra gripe qualquer, se o H1N1 cometer essa pessoa, ela ia morrer também. Agora, o que está acontecendo em alguns locais, né, pelo que parece para a gente aqui, é que o cara morreu, uma gripe qualquer, o cara bota lá que é do coronavírus, para inflar os seus números. Agora, a conta para pagar depois disso, esse exagero por parte de alguns chefes de executivo, vai ser muito alta. E o Estado não tem como socorrer essa gente toda. Nós temos uma dívida de 4 trilhões de reais, a conta nossa vai ficar acima de 200 bilhões no momento, essa conta vai ter que ser paga um dia. Agora chega um ponto que a gente pode não ter como pagar essa conta também. O que vai acontecer com o Brasil? Vão quebrar o Brasil por causa do vírus? E outra coisa, o desemprego da Atena tem uma relação direta com violência. Você pegar o período da história do Brasil aqui, dos anos 60 para cá, quando você vê quando há o pleno emprego, o número de mortes, a violência vai lá para baixo. E a tendência agora, entendeu? Já está aumentando. E muito. O número de empregados. A tendência é aumentar a violência. O presidente Damares passou uma informação para mim esses dias. Que aumentou, em alguns estados, a violência contra a mulher aumentou em 50%. Contra a esposa dentro de casa. Aumentou 50%. Contra a criança. Contra a criança, a gente lamenta, né? O cara dá porrada no filho, dá porrada na esposa. Ou até de vez em quando acontece o contrário também. E lamenta essa questão de briga. Agora, é aquela velha máxima, né? Em casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. E está faltando pão na mesa do trabalhador brasileiro. Tá? Está faltando pão naquele que trabalhava na informalidade, porque ele não pode ir na rua mais. Tá? Isso tem que acabar. Esse clima de histeria, de pavor, de pânico, onde houve uma verdadeira concorrência entre algumas autoridades, quem proibia mais no seu estado, aconteceu. Teve gente que proibiu tudo. Só faltou fechar o hospital. Quer dizer, ele fechou indiretamente, que a partir do momento que era proibido, para o Rio de Janeiro, por exemplo, se proibiu o tráfego de ônibus intermunicipal, você pega a Baixada Fluminense, pega lá a região de Niterói e São Gonçalo, 40% da mão de obra de hospitais vem desse município. Faltou médico no hospital, faltou enfermeiro, faltou outros profissionais dos hospitais, praticamente fecharam os hospitais também. É um absurdo que foi feito. Vai dizer que estava fazendo alguma coisa. E lógico, no primeiro momento, aplauso. Todo mundo achava bacana. Tá certo? É igual o caminhoneiro. O caminhoneiro, nosso irmão, estão dando um apoio incondicional, estão se comportando como verdadeiros patriotas nas rodovias do Brasil. Mas lá atrás, como lá há 2 anos, quando tivemos a guerra dos caminhoneiros, no momento todo mundo aplaudiu. Alguns dias depois, começou a faltar arroz, faltar cerveja, faltar medicamento. O pessoal viu, olha, apoiamos, mas a situação de vocês, mas o outro lado aqui vai quebrar o Brasil. Foi o que aconteceu, quase aconteceu. Tivemos reflexo econômico em cima daquilo. Isso que está fazendo no momento, se perdurar essa quarentena, no meu entender, abusiva, tá? Além do natural, o efeito para a economia do Brasil vai ser muito pior do que aquela parada de alguns dias dos caminhoneiros lá atrás. O contato com alguns governadores dá ao senhor a entender que esses governadores vão flexibilizar e abrir os seus estados? Como eu já disse do Zema hoje, não sei se o Ibanez vai fazer a mesma coisa.
o prefeito Crivella disse que vai fazer alguma coisa parecida lá no Rio de Janeiro. O senhor sente qual é a tendência da maioria dos estados da federação? Olha, a maioria é abrir, é flexibilizar, porque eles sabem, por exemplo, que o caixa dos governadores, em parte considerável, vem do ICMS. Tá certo? Quando os carros quando o cara não bota combustível no tanque do carro, em média 30% do ICMS da gasolina não entra dinheiro no caixa. Tá? Então, o que acontece? Está parando a economia no Brasil todo. Tá? Ele já tinha um problema, raro o governo do Estado que estava conseguindo se manter vivo, no verde, né? Vai entrar todo mundo vai para o vermelho. Não adianta querer socorrer do governo federal, que tem estado também com problema também. Não é que a gente não quer dar dinheiro para os caras, é que não tem também. Temos uma dívida enorme, conseguimos agora arranjar esses bilhões para ajudar na questão do combate a possíveis consequências do vírus, porque nós conseguimos o Congresso que foi decretado estado de calamidade. Então, o teto para nós deixou de existir. O céu é o limite, mas a conta vem lá na frente vai pagar. Tá? E que a gente apela, vou apelar para o governador. O governador sabe o que tem que fazer. Quando a gente erra, eu erro e recuo. Quando algum governador achar que exagerou na dose, volta, dá um passo atrás. Isso não é vergonha, não. Isso é, no meu entender, é virtude. Reconhecer que errou. O senhor voltou atrás numa medida que tomou aí há pouco tempo atrás. O senhor tomou uma medida de manhã e à tarde mudou. Voltando atrás, achou que não era uma medida correta. Isso aconteceu. Tem um médico amigo meu que está dizendo o seguinte: se matar 7%, o total de infectados for alto, 50 mil pessoas ou mais, o número de mortes absoluto será muito alto também. Não é possível algum tipo de restrição, do seu ponto de vista, aí no meio do caminho, que fique aí no meio do caminho? Datena, não sei se entendi direito a tua pergunta. Da minha parte aqui, a decisão é em conjunto, tá certo? A gente toma as medidas, tá? Mas no momento nós achamos que o confinamento, a quarentena, foi exagerada. Começou lá atrás. Tinha município que teve quarentena com nenhuma suspeita, não tinha nenhum caso suspeito no município. Está tendo um município do Rio de Janeiro, não vou falar qual é para evitar problema, né? Que evitou-se placa de carro de outros municípios de entrar naquele município. Isso é um absurdo. Não dá para entender isso. Né? Tinha governador há pouco tempo que ele queria fechar aeroporto, fechar rodovias federais. Pô, como é que o cara vai comer nos grandes centros? Como vai se alimentar? Tem muita coisa que diariamente entra no CEAGESP aí no Rio, entra no CEASA lá, no CEAGESP São Paulo, no CEASA no Rio de Janeiro, e tem que entrar. Como é que não vai circular mercadoria dentro desses estados ou entre os estados? Aqui, por exemplo, no Centro-Oeste, é um governador que, ao fechar uma rodovia, simplesmente não podíamos transportar mais o oxigênio para os estados vizinhos. Ia faltar oxigênio nos hospitais. Foi no Rio. A diferença do ministro ligou para o governador: olha, dá licença, mas não dá. E se fechar, vai morrer por falta de oxigênio nos hospitais. Isso é uma histeria. Agora, o pessoal tem que entender que uma parte considerável da população que vive da informalidade, já acabou o dinheiro dele, a geladeira está vazia, ele está filando boia do amigo vizinho, que vai acabar, amanhã acaba a comida também. Eles vão fazer o que da vida? Vão ter que enfrentar o sábado e domingo pela frente, onde você não tem mais aquele cara que vendia, que levava ali o seu isopor para vender chamate no estádio, no futebol, também perdeu seu emprego. Tá? A gente não sei quando vai voltar isso aí. Logicamente, evitar aglomerações. O caso de futebol, se o estádio cabe 50 mil pessoas, vende ingresso para 10%, tem que ser por aí. Shows, por enquanto, eu acho que tem que ser mantido para evitar, esperar um pouco mais. Inclusive, o Datena chegou aqui no Brasil, aqui, mas não sei o preço que custa, mas vamos conversar amanhã. Você faz um teste para saber se você já está imune a isso daí. Chama-se imunocloroterapia. Tá? Imunocloroterapia. A Datena vai lá e faz um teste. Você já talvez tenha sido acometido aí do vírus algumas semanas atrás, nem ficou sabendo e está curado. E você está imune. Então você é um cara que vai ter um cartão verde para ir para onde você quiser. Mas por que você me usou como exemplo para isso? Além de você não pegar, né?
você vai ser um escudo para quem está do teu lado. Sei, mas por que você me usou como exemplo para isso aí? Justamente eu, pô. Aliás, falando nisso... Nós dois, Datena. Pô, logo a mim você vai usar como exemplo? Você é um cabra forte aí, cara. Falando Se eu nisso... estivesse junto contigo aí, nós iríamos pagar 10 flexões agora. Falando nisso, os caras começam a... Os caras têm... O presidente é um cara enérgico e é presidente da República. Primeiro que você tem que ter o devido respeito pelo cargo e sabe que o presidente pode lhe dar uma cacetada a qualquer momento na resposta, isso é claro. Então as pessoas têm medo de perguntar algumas coisas. Por exemplo, o ministro inglês, o Boris, anunciou hoje que está com o coronavírus. E ele segue tocando a vida dele. E as pessoas continuam perguntando por que se não apresenta o resultado do terceiro exame. Já que você falou de mim, que eu posso me ferrar, eu não fiz nenhum até agora. Por que você não apresenta o resultado desse terceiro exame? Não está pronto o terceiro exame? Tá, vamos lá, Datena. Há alguns anos, de vez em quando, eu uso um medicamento que é feito em farmácia de manipulação. O que eu falo para o médico? Bota o nome de fantasia. Porque pode, lá na ponta da linha, meia dúzia de pessoas vão manipular algo que eu vou ingerir e algo, né, eu confio no pessoal, tá certo? Né, sem problema nenhum, mas pode ter alguém que bote uma dose um pouco a mais naquele medicamento que eu vou tomar. Aqui é a mesma coisa, os testes que eu faço, tá, são com códigos. Ao você mostrar o código, o pessoal vai falar que é mentira. Tá certo? É isso que vai acontecer. Da minha parte não tem problema. Agora, tem uma lei que diz, Datena, que você, eu, qualquer cidadão, que fizer um exame para... Temos direito à privacidade. Qualquer, né? O HIV, seja o que for, isso faz parte da sua intimidade. Você não tem obrigação de mostrar isso para ninguém. Mas se eu te perguntasse assim, o senhor está com o coronavírus, o senhor responderia o quê? Eu fiz um exame dia 13, né, de março, e outro dia 17. Ambos deram negativo. Já fez mais um? Se a máquina da verdade aí, tá, pode botar a minha voz aí para a máquina da verdade analisar. Não, o senhor fez mais um? Fez mais um? Eu fiz 2. 2 até agora? Eu fiz 2. O segundo já é conhecido? O segundo já é conhecido? Eu divulguei que ambos deram negativo. Os dois deram negativo. O terceiro o senhor não vai fazer? Olha, a recomendação médica para fazê-lo, Datena, é você apresentar algum sintoma, tosse, febre. E você não tem nada disso? Falta de sabor. O cara está tomando aí um negócio qualquer, um suco de abacaxi, não tem gosto de nada. Sabor e olfato. É isso aí, com toda certeza está infectado. Sal e açúcar. Sabor e olfato. Sal e açúcar, se você quiser saber o primeiro item. Sabor e olfato. Isso estão descobrindo, acho que foi aqui no Brasil. Os nossos cientistas, depois que começaram a divulgar. Você não sente gosto ou então não sente cheiro. E sabor é ou salgado ou doce. Daqui a pouco também eu estou dando aula de coronavírus, de tanto que eu estou ouvindo falar de coronavírus por aí. Datena, como eu referi a você, foi de forma respeitosa. Você não, eu sei. Mas claro. Eu estou brincando, mas também perguntei para você de forma respeitosa, claro. O senhor é presidente da República. O senhor é presidente da República. E a gente quer saber, porque hoje em dia os grandes líderes não escondem nada. Né? O senhor levou a facada, foi lá, mostrou que levou a facada, fez a operação. Por isso que a gente espera a transparência sempre dos grandes líderes, com pior que seja a doença que o cara esteja. Não é? O Bruno Covas aqui, por exemplo, tem um câncer seríssimo e anunciou. Foi por isso que eu perguntei. Apenas por isso que eu perguntei. Bom, outra coisa que as pessoas têm um medo desgraçado de perguntar para o senhor, eu teria várias maneiras de perguntar isso, né? Mas quando o senhor se pronuncia com firmeza, o senhor se pronuncia, às vezes até contra alguns argumentos de alguns ministros e tal, contra alguns argumentos de alguns parlamentares, os caras têm um medo de perguntar para o senhor uma pergunta muito simples. O senhor seria capaz de dar um golpe e fechar o Brasil ou o senhor jamais faria isso? Eu nunca vi ninguém perguntar isso para o senhor de forma direta. Quem quer dar o golpe jamais vai falar que vai dar, Datena. Tá certo? É o que acontece. Olha só, eu estou quase na metade do segundo ano de mandato aqui. Não tomei nenhuma medida contra a imprensa brasileira, diferentemente de outro partido lá atrás, que queria o controle social da mídia, tá certo?
que aprovaram aí, por exemplo, no primeiro momento, o Marco Civil da internet, a intenção, a regulamentação por decreto e abusar, entrar nessa área. Teve um projeto da Câmara que chegou para mim aqui, aprovaram lá, né? Triplicando a pena para crimes na internet. Você faz um meme aí, você pode pegar o então de cadeia. Que negócio aí, que loucura é essa? Eu vetei. Eu acho que na Câmara derrubaram o veto, está no Senado. Não, já está no Senado, foi votar. A Câmara derrubou o veto, olha só, tá certo? E desafeto veio do PSL, pô, a maioria votou para manter o veto. Mas perdemos. Algumas pessoas que brigaram comigo no PSL, quando me exigi transparência, votaram para derrubar o veto para me atingir. Mas está tirando a nossa liberdade de imprensa enorme, que são as mídias sociais. Pode ter certeza, até ninguém mais do que eu leva pancada na internet. Mexe com a minha vida, sacaneia, faz meme, figurinhas, o tempo todo. Eu não reclamo, pô, engulo ali, mato no peito e vamos embora. Eu não quero controlar nada. Eu não sei se você leva mais pau do que eu não, porque eu estou ali também, porque o que me dão de cacetada na rede social não está no gibi. Nós estamos ali. Vão bater em vocês, não em mim. Nós estamos ali, nós estamos ali. Só de te entrevistar, porque o Brasil está polarizado, os caras já começam a meter o pau do outro lado. Ah lá, está entrevistando o Bolsonaro. Aí você vai entrevistar o outro, o cara fala, ah lá, é comunista. É isso que está acontecendo no Brasil, né? O presidente, nessa questão de não acontecer mesmo uma crise institucional, e o senhor tem dado mostras até agora que essa não é a perspectiva. Nessa questão de não chegarmos a essa crise institucional, até que ponto, nesse aspecto da quarentena, o senhor vai permitir que as federações continuem fazendo aquilo que o senhor não quer, que é a quarentena, que volte a trabalhar? Até que ponto o senhor vai permitir, como presidente da República e dentro da lei, o senhor vai permitir que os governadores continuem batendo no peito, alguns governadores, como o Dória aqui em São Paulo fez? Eu não vi a entrevista dele. O senhor disse que viu, eu não vi. Sinceramente, eu não vi a entrevista do Dória agora há pouco, porque eu pedi uma entrevista para ele ontem, ou anteontem, ele não deu, não é? Mas eu não vi a entrevista dele agora, não sei o que ele falou. Mas até que ponto o senhor, como presidente, permite que unidades da federação, estados da federação, porque isso aqui é República Federativa do Brasil, o regime é presidencialista, isso aqui não é parlamentarismo, não é nada, isso aqui é presidencialismo, ao que me consta ainda é. E até que ponto o presidente vai deixar os governadores tomar atitudes que o governo central acha que não sejam as atitudes corretas? Até que ponto o senhor vai permitir isso? Datena, olha só, somos uma federação, tudo bem, mas os governadores têm um campo livre pela frente, né? Se porventura eu achar que entrou na esfera federal, eu tenho o poder judiciário para recorrer, não posso chamar um governador e falar, olha, você não faça isso. Por exemplo, tá? Decreto que alguns governadores e prefeitos fecharam quase 3 mil loterias classes lotéricas pelo Brasil. Então, como é que eu pude resolver isso aí? Baixando um decreto. Aí vem um ex-deputado aqui conversar comigo, né? Um ex-deputado veio falar comigo aqui, o Mauro Pereira, do Rio Grande do Sul, veio falar comigo. Na hora eu vi que ele tinha razão naquilo que está fazendo, nós incluímos no decreto nosso as casas lotéricas como serviço essencial e foram reabertos imediatamente. Quer dizer, nós aí derrubamos parte de decretos de alguns governadores e alguns prefeitos. A casa lotérica, que serve para pagar conta, que serve para o cara receber o dia do Bolsa Família dele, tá certo? Então, receber o seguro-desemprego, os caras fecharam, pô, isso é maluquice, pô, é maluquice. Ok? E tem mas não tem aglomeração ali na casa lotérica? A casa lotérica para o cara receber o benefício dele. Então, isso eu resolvi. Não é que eu estou puxando a orelha, por decreto, eu pude fazer isso aí. Agora, nas demais coisas, eu tenho que entrar com ação na justiça. Se eu achar que eu estou errado, eu entro, eu posso ganhar e posso perder na justiça. O caso do Mandetta, que é um bom ministro, a gente já viu que é um bom ministro, está conduzindo muito bem as ações da saúde, claro que com a sua aprovação. Dentro das regionalidades, dentro da posição do ministro que o senhor confia, porque senão o senhor já tinha dado uma bica dele, seria melhor deixar o ministro da Saúde tomar as posições em relação a cada estado da maneira que ele quer? Ele mesmo tem dito, olha, tem morrido pouca gente aqui, tem morrido pouca gente ali,
essas medidas não deveriam passar diretamente pelo ministro da Saúde e ele tomar essas decisões ou não? Datena, aqui não é eu isolado, cada ministro faz o que dá na cabeça, não. Não é assim que funciona, não. Eu sei. Tá certo? Quando eu me candidatei, eu tinha um compromisso de campanha. O ministro, por exemplo, defender o desarmamento, ele pode chamar responsabilidade. Durante a minha campanha, eu quero saber qual é a minha linha. Eu defendo a família, a liberdade religiosa. Então, o ministro extrapolar nessa área vai ser chamado a responsabilidade. Agora, não é total liberdade para ele, não é. Tá? Eu tenho meu posicionamento também, eu tenho uma vivência, 28 anos dentro do parlamento, 15 anos de exército brasileiro. Eu chegar para o ministro, olha, isso aqui tem que ser feito nessa direção. E outra, eu discuto com o ministro, eu não imponho a minha vontade. Ele pode ganhar, e muitas vezes eu ganho. Não é? Entendeu? Então, uma vez está fazendo o seu trabalho, parabéns. Conversei com ele, o redirecionamento tem que haver, a questão do isolamento vertical e horizontal. Amanhã nós vamos discutir isso daí. Medidas com toda certeza, outras redirecionamentos acontecerão, é sinal de modéstia nossa parte, né? Para a gente buscar atender aqui as possíveis vítimas do coronavírus. Essa é a nossa intenção. Não é dono da posição, ninguém é dono da posição dele aqui. Eu peguei o Paulo Guedes, é um super-ministro, eu peguei há 3 semanas ou 4, né? O Inmetro, implodiu o Inmetro. Os caras estavam lá preparando uma portaria para trocar todos os tacógrafos no Brasil. Preço de cada tacógrafo, R$ 1.900. Tá? Total de veículos que usam tacógrafo, é ônibus, é caminhão, é van, 1.600.000. Tá? A aferição que ela fez de 2 anos, eu passar para 1 ano. Eu não tenho o valor da aferição aqui, vou chutar aqui R$ 200, R$ 300 aqui. Tá? Cheguei para Paulo Guedes, entre outras coisas que eu vi, queriam ali trocar os taxímetros do Brasil todo. No Rio de Janeiro são 40 mil os taxistas que iam ter que gastar R$ 400 no novo taxímetro. Queriam botar um chip em cada bomba de combustível no Brasil para falar sobre o volume de combustível. Né? Está errado isso aí, pô. Vai levar um prejuízo a essas pessoas, obrigar o caminhoneiro que já vive no sufoco, gastar mais R$ 1.900, o cara da van a mesma coisa, os taxistas, etc. O cara do posto de gasolina que ia pagar a conta. Quem bota o combustível lá na ponta da bomba, não é o dono do posto que ia pagar. Implodir, mandei todo mundo embora. Acabou, ponto final. Foi radical. Pelo amor de Deus. Quem está tomando uma decisão dessa, com a liberdade que a gente dá, não está pensando na população brasileira. Está pensando em outra coisa que não é a população brasileira. Então tem o poder de interferir e vou continuar interferindo, sem problema nenhum. Tá? A Receita Federal trocou. Né? Trocou. Se tiver que trocar em outros órgãos, vamos trocar também. Ponto final. Agora, eu sou presente para isso. Votaram em mim. Eles não votaram em nenhum ministro. Respeito todos os ministros. Quem manda sou eu. Acho excepcional o trabalho que eles fazem, voluntarioso. A grande maioria não vive, pode dispensar o salário de ministro, que é R$ 33 mil, vai continuar a vida tranquila. Tá? Mas também aqui tem um comandante no navio. Não é cada um remando para um lado, não de acordo com o seu interesse. Quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Um quer ir para a África, outro quer ir lá para a América do Norte, outro quer ir lá para a América do Sul. Não, cada um vai ter o que dá o rumo desse navio aí. Entendi. Mas, inclusive, o vice, né? Que o senhor disse que o senhor disse para mim isso, que o vice é a coisa mais importante que existe para não ter trairagem do vice. Mas o Mourão disse assim, acho que o presidente errou no tom e tal, não foi isso que ele quis dizer, não foi bem isso que ele quis dizer. O senhor conversou com o Mourão sobre isso ou não? Eu conversei com o Mourão, olha, se for falar em polidez, com todo respeito ao Mourão, ele é mais tosco do que eu. Mas muito mais tosco, não é porque é gaúcho não, tá certo? É mesmo, é? Muito mais tosco do que eu. Alguns falam que eu sou até um cara muito cordial perto do Mourão. Mas o Mourão é um companheiro aqui, um pau para toda obra, né? E ele é o único que não é demissível no governo, então ele pode ficar à vontade, tá certo? Pô, eu quero distância dele, eu não vou entrevistar o Mourão nunca fiz, não vou entrevistar. Se ele vai ser duro. Agora, algumas reivindicações aqui que eu vejo no dia a dia. Eu sou um apresentador que apresenta um programa popular e que vê coisas do dia a dia. Começou a desaparecer alimento de prateleira, porque tinha muita gente comprando e porque tem sacana que esconde para aumentar o preço. Tá? Isso é uma barbaridade, um negócio. Os caras começaram a vender gás de cozinha, que, aliás, antes dessa crise, o senhor abaixou o preço para caramba do gás de cozinha, a R$ 100 o botijão. E o pior de tudo,
que é um crime contra a saúde, eu fiz 3 ou 4 denúncias sobre o cara falsificar álcool gel. Primeiro tinha um picareta que falsificava álcool gel para adicionar com água ou qualquer outro produto e você vender o cara. Primeiro risco, né, é o cara usar aquela porcaria, é pior do que não usar. O cara usar aquela porcaria que ele acha que ele está protegido, ele não só pode morrer daquilo, como espalhar a pandemia e espalhar para a família dele. E nós temos uma lei no nosso Código Penal de 80 anos, que é crime contra a saúde inafiançável, que o cara tem que responder por 10 ou 15 anos. Prenderam 3 ou 4 caras aqui em São Paulo, a equipe do Garradop, do Nico, do Palumbo, o Garradop chefiado pelo Nico. Os caras foram e foram liberados. Eu falei, mas como? É crime hediondo, inafiançável, no meio de uma pandemia. A última, o cara foi preso misturando etanol no meio de álcool para cabelo, no meio de uma pandemia. Quer dizer, o cara devia ficar preso pelo Código Penal que nós já temos. Mas um deles, o delegado, foi baixo e qualificou como crime hediondo contra a saúde. Mas, de repente, foi relaxada a prisão também. Então, esse aspecto. Primeiro, temos risco de desabastecimento ou não, né? Que medidas o governo pretende tomar contra essas pessoas que sacaneiam o povo brasileiro numa hora dessa e, principalmente, quem vende remédio falso e mexe com a saúde pública, presidente? Ô, Datena, nós tivemos um decreto aqui definindo quais profissões essenciais, né, que o cara pode trabalhar independente da vontade do prefeito ou do governador. Tá? Agora, na verdade, tudo passa a ser essencial. O elemento que faz uma faxina ali no hospital, ele é essencial, pô. Não pode ter talvez uma o mais importante. não pode ter uma contaminação generalizada lá dentro do hospital também. Por que a gente faz aqui? Eu estou me expondo o tempo todo, falando que está errado esse método do confinamento, mas os governadores têm liberdade para fazer isso daí. Tá certo? Então, esse é o trabalho nosso aqui. Né? Então, quando por exemplo, se fecha ao longo de rodovias, restaurante, borracharia, loja de autopeça, o caminhoneiro pode ir daqui para o Ceará, né? Chegar na Bahia, quebrar o caminhão dele, ou furar 2, 3 pneus, não tem mais esteca, ele vai parar ali. O que ele acaba fazendo? Não vai, pô, não vai. Tá? Então é isso que está acontecendo no Brasil, está faltando bom senso por parte de algumas autoridades executivas, estaduais e municipais, para ter essa visão e para ter aí a virtude, né, de, ao perceber que está fazendo algo que foi além do esperado, do desejado, voltar atrás. O país tem que voltar à normalidade. O que eu falo? Vamos trabalhar. O brasileiro quer trabalhar. Vamos trabalhar. O vírus a gente vai enfrentar. Vamos deixar em casa o colega, o pai, o avô, o pai, o bisavô, vamos tratá-lo com devido respeito, tá certo? Vamos ver quem está em grupo de risco. E esse tratamento, essa atenção começa com a família. Não é? Eu não posso botar uma pessoa na casa, ontem um velhinho no Brasil, escalar uma pessoa para tomar conta 24 horas por dia, dessa pessoa por dia, não. Então é isso que tem que ser feito. A gente estava decolando na economia, tudo muito bem. Criamos quase 1 milhão de empregos no ano passado. Perdemos já tudo isso aí. Tá? Agora, perdemos por quê? Alguns agindo de forma assodada, né? Fazendo concorrência. Olha, eu sou o cara que mais fechei no meu estado. Eu fechei tudo no meu município. Não deu certo. E o povo também não quer mais isso. Vamos enfrentar o vírus. Vai chegar, vai passar. Infelizmente, algumas mortes terão. Paciência, acontece. E vamos tocar o barco. Porque as consequências depois dessas medidas equivocadas vão ser muito mais danosas do que o próprio vírus. Eu costumo dizer, nós não podemos ter um remédio, aqui no final das contas, tá certo? A dose vai ser tão grande, né, que o número de problemas, de mortes, vai ser muito maior do que o vírus em si. É questão de bom senso. O senhor não acha que vai ser preciso usar, de alguma forma, força para impedir que a circulação das pessoas seja observada? Porque o senhor acha que, na realidade, o processo de quarentena não vai durar muito tempo. Mesmo porque quarentena
Eu gostei de uma resposta do Caiado, que falou assim, precisa avisar a Bolsa de Valores, o pessoal que mexe com número, eu não mexo com número, que quarentena não são 40 dias, pode terminar a qualquer momento. Então o senhor acha que isso aí não vai acontecer no Brasil, como aconteceu na Espanha, na Itália, de polícia pegar as pessoas na rua e levar para dentro de casa ou para o hospital, botar multa, prender? O senhor acha que realmente vai acontecer a flexibilização, se não geral do país, pelo menos quase que em todas as unidades da federação? Pô, da pena, olha só. Nós, políticos, nós temos que ser leais à vontade popular. O que está ocorrendo de manifestações no Brasil, como carreata, pela volta da normalidade, é uma coisa fantástica. Tem movimentos marcados para sábado, para domingo, para segunda-feira. Teve em Maringá, teve em vários municípios, Balneário Camboriú, Santa Catarina, vários municípios com movimentos, bastante grande nesse sentido. Não é possível que o prefeito ou o governador não veja o que está acontecendo. Tá? E nós temos que atender isso daí, porque afinal de contas, nós temos aí o Reuquinol pela frente, que é a hidroxicloroquina, que está dando certo no Brasil. Nós, inclusive, ontem a Anvisa assinou o protocolo para que o Hospital Alberto Einstein comece oficialmente fazer o teste em pessoas infectadas, tá? E a solução está aí, ninguém está chutando. Eu tenho falado há muito tempo no hidróxido. Os Estados Unidos, o Trump está fazendo a mesma coisa. Nós temos contato, a nossa Anvisa, com o equivalente à Anvisa, o FDA nos Estados Unidos. Tá? Temos contato com outros países, tá, que estão trabalhando nessa área, com cientistas brasileiros, pessoas excepcionais, maravilhosas. Está dando certo, pô. Não tem que acabar com esse... O HC aqui faz tempo que testa isso. Governadores, prefeitos, sustenta esse negócio. O HC... Faça uma campanha para o pessoal de grupo de risco ficar em casa. Quem é jovem aí evita se movimentar nesse momento, evita sair. Logicamente, eventos que conglomerem muita gente tem que ser evitados. No mais, é normalidade, é trabalho. Porque o vírus mata, mas a fome vai matar dezenas de vezes mais pessoas. O HC aqui em São Paulo já vem desenvolvendo esse trabalho já há algum tempo. E um paciente da Beneficência Portuguesa, que estava em estado gravíssimo, primeiro teve um médico, acho que deu até no UOL, um médico que estava mal e ele pediu para receber a hidroxicloroquina mais o antibiótico azitromicina. E ele saiu da UTI e me informou essa especialista em medicina, porque esse cara que começou a usar azitromicina com a cloroquina, esse médico lá, o Didier Arthur, que parece até Jesus Cristo, uma figura estranha. Aliás, é gozado isso, falando com o doutor Wong, ele falou assim, Datena, ele é louco que nem você e eu. Eu falei, pô, mas eu sou louco também? Ele falou, não, você é mais do que eu. Esse médico tem um prestígio impressionante, porque ele botou o ovo em pé. Ele viu que os chineses estavam usando a cloroquina e estava dando um resultado. Aí ele pegou e botou o quê? Ele botou um antibiótico para completar o que vem depois do vírus, que normalmente a morte por pneumonia. E deu o resultado. E esse cara, que é uma figura excêntrica, ele passou a receber ligação do Trump, do ministro da Inglaterra, passou a receber ligações dos maiores virologistas do mundo. E esse cara é um cara, apesar de uma figura estranha, respeitado pra caramba, porque há séculos esse cara vem fazendo pesquisas com vírus, foi o primeiro a testar vírus chamados vírus gigantes, e ele não trabalha numa garagem, no escritório de fundo de quintal. Tanto que os franceses que começaram a meter o pau no começo, estão dizendo que, de repente, ou ele vai se tornar um cientista maluco, ou ele vai ganhar o prêmio Nobel da medicina. Ele trabalha com 800 especialistas. Então, alguma coisa positiva tem que ter com esse remédio, mesmo porque ele é aplicado, apesar de um grupo de controle não muito grande, vem sendo aplicado e tem dado resultado positivo. Para encerrar essa entrevista, que eu sei que o senhor tem agenda, a não ser que o senhor queira dar uma boa notícia, eu gostaria que o senhor encerrasse com uma boa notícia. Né? Mas, para encerrar, o senhor disse que ouviu aí a entrevista do governador João Dória. O senhor não quer polemizar, não quer falar sobre o que o João Dória falou, quer deixar do jeito que está? Eu ouvi poucos segundos, até para eu ter o que fazer, né? Não vou ficar ouvindo esse cidadão aí dando entrevista. Ele virou aí papagaio de auditório, está o tempo todo dando entrevista. Então não me interessa
pegar a opinião dele, né? Não interessa, não quero polemizar com ele. No meu entender, São Paulo não está no caminho certo. A população já entendeu, pelo que sabe aqui, que acompanha nas redes sociais, entendeu que ele exagerou na dose. Eu espero que dê para ele um comprimido de humildade, para ele poder aí conduzir esse estado maravilhoso, né? Que é o meu estado, é o nosso estado de São Paulo. O que eu posso falar para a população é que eu venho falando há muito tempo, né? Sem pânico, sem histeria, calma, paciência. Deus é brasileiro. Eu acredito em Deus, em primeiro lugar. Acredito nas pessoas maravilhosas que nos atendem nos hospitais, os pesquisadores, os cientistas. Está aí a cura, está aí. Eu sei que eu não sou autoridade para anunciar a cura de alguma coisa. Teria que ser, logicamente, quem está pesquisando ali, uma junta, um grupo de médicos que... Né? Não eu, mas você falou de um grande pesquisador, e eu tenho de médicos humildes, né? Pessoas humildes que trabalham pelo Brasil todo, mais de uma dezena, que entrou em contato comigo, que eu ligo para ele também, e tem falado, olha, o pessoal chegou aqui, mesmo com o vírus em situação, os sintomas não muito graves, né? A gente dá a hidroxicloroquina para eles, né? Se está um pouco mais grave, vai para a azitromicina, e mais zinco. Pronto, e a resposta, porque o especialista em 100% falou aqui. dos casos até agora, a resposta foi positiva. Então, esperança, o povo quer trabalhar, esse povo alegre, brasileiro, que gostaram do meu pronunciamento que eu fiz aí em rede nacional. Talvez façam um outro amanhã, talvez façam outro amanhã, ou domingo. Vai calmo. Nós mostrando mais coisas. Okay? O outro pronunciamento de amanhã vai ser mais calmo. Eu estou vendo aqui na tua televisão, aqui, o Datena. Cloroquina tira 4 pacientes de UTI. Parabéns, Datena. Você está tendo... Parabéns, Datena, pela informação que você está dando. Isso leva calma, paz, tranquilidade para o nosso povo poder trabalhar. Não, mas é com uma especialista... É com uma especialista renomada aqui de São Paulo, uma especialista super renomada internacionalmente, que ela fala, inclusive, dessa última associação, o senhor está por dentro aí, que além da hidroxicloroquina, que você fala melhor do que eu aí, com a azitromicina, tem que botar o zinco também, e tem dado um resultado positivo. Você está por dentro, está mais por dentro do que eu, porque eu não sabia disso. Ela falou. E fala de uma série de coisas, de remédios, inclusive, para hipertensão, que podem ser trocados, porque tem alguns remédios que favorecem, remédios para o coração, que favorecem que esse vírus ataque. E algumas pessoas defendem já, como o Didier está defendendo lá na França, alguns especialistas, não sei, essas que também defendem, talvez até o uso desse medicamento, não só em pacientes graves, como o Mandetta anunciou, que antes de chegar de uma forma mais grave, você possa usar esse medicamento para que realmente a pessoa não vá para a UTI. Uma última pergunta. Você me responde na bucha se eu perguntar? Hein? Depende da pena. Vamos lá. Como depende? Porque um dos pontos principais desse negócio aí é a tosse. Você deu uma tossidinha aqui, me ligou um monte de gente. Ele está tossindo, ele está tossindo. Você engasgou, presidente? Eu respondo. Datena, eu tenho um problema de refluxo. Então, geralmente, antes de conversar contigo, sabia que você ia ligar, né? Ele tocou o telefone, eu falei alguma coisa e tossi. É sempre assim. Depois engrena. Tá certo? Então, a questão aí do refluxo, o que acontece? Nada além disso. Hoje eu conversando com essa senhora que vai falar sobre isso aqui, não perca, hein? Porque é importante que são os remédios aí, inclusive a cloroquina com azitromicina e zinco, mas os remédios que estão sendo pesquisados de uma maneira definitiva, é uma especialista fantástica, são os remédios que estão sendo pesquisados em busca da cura dessa porcaria aí. Então, é importante a gente falar nisso. Presidente, não tem mais nenhuma notícia boa para o senhor anunciar aí, porque eu estou preocupado realmente com os profissionais da área de medicina, não só com os profissionais da área de medicina, mas sem esses caras, a gente não vive. Porque se eles começarem a morrer, quem vai nos atender se a gente cair no hospital? E eles estão reclamando realmente da falta de máscaras e tal. E uma última colocação, que o secretário Wanderson falou outro dia, que a gente vai fazer mais testes. Testando mais, ele disse assim, é provável que a gente esteja entre os países mais afetados do mundo. Eu não sei se o senhor acredita nisso.
E se o senhor pode me dizer que as importações de máscaras, insumos de outros países, principalmente da China, que volta a trabalhar, lá que a curva já é descendente, o seu mercado já está normalizando, se essas máscaras vão chegar, se esses testes vão chegar, se tem empresas aqui no Brasil, por exemplo, lá na Itália, a Ferrari está ajudando a produzir respiradores. Por que as nossas indústrias automobilísticas aqui, se funcionarem, não poderiam produzir esses respiradores que são fundamentais para manter a vida do cara enquanto o cara está lá sem poder respirar, presidente? Para encerrar isso aí. Ô, Datena, vamos lá. Quarta-feira eu conversei com o presidente chinês, o Xi Jinping, tá? E está aberto a importação de material da nossa parte para combate aí ao vírus, tá? Uma conversa excepcional, voltar nesse sentido e voltar também para tranquilizar o tocante a que ele compra de nós. Nós temos garantido que o campo está produzindo. O cara não pode parar, falar para o pé de lá para a soja dele, para aí, a soja vai crescer, vai madurar e vai ter que ser colhida. Então a conversa foi nesse sentido. Aqui no Brasil nós fizemos uma reunião aqui com o Tribunal de Contas da União, o presidente do Supremo Tribunal Federal, entrou a CGU, a AGU. Então o que acontece? Até para dar uma certa garantia ao gestor, aquele que está assinando a nota de compra ali. Por exemplo, quando você fala em produção de material aí de respiradores, por exemplo, o empresário, ele quer aumentar a produção dele, mas tem que ter a garantia que vai ser comprado. Porque olha só, vamos supor aqui que na segunda-feira o Alberto Einstein informe, olha, está constatado, né, o presidente aí, juntamente com a Anvisa, liberou aí a pesquisa na última quinta-feira, e quem tiver sintoma leve vai ser aplicado aqui o hidroxicloroquina, e quem está em estado grave vai também com azitromicina e zinco. Acabou, não vai ter necessidade de respirador. Uma quantidade mínima. Esse cara não pode fabricar aí 300, 500, 600, 1000 respiradores e ficar ali na fábrica dele. Então, eles têm o compromisso, tem assinado termo de compromisso conosco, que a gente vai comprar a produção dele. Agora tivemos que fazer um acordo com o TCU e com o Supremo Tribunal Federal. O cara que mandar, fabrica aí. Então o cara fabrica, gasta lá 20, 30 milhões de reais. E depois, não precisa mais, porque já tem aí o Reuquinol está curando todo mundo. Esse cara vai pegar para fazer o quê com os seus respiradores? Então isso demorou algum tempo também, mas estamos sendo de acordo nesse sentido para que a gente possa, então, nos preparar para receber, né, os possíveis infectados aí. Cada dia é um dia. O senhor se pronuncia, o seu pronunciamento à nação será amanhã, é isso? Não, talvez amanhã, Datena. Talvez amanhã. Não pode mudar, vou estar com o Mandetta amanhã. Hoje à noite eu preparo o pronunciamento da manhã, tá certo? Mas amanhã pode ser dado o redirecionamento pelo Mandetta. Ele fala, eu acho que não é o caso, eu concordo com ele, obviamente. A gente passa para domingo, ou não faz mais. Eu não quero culpar. Tá? E se eu fosse o Dória, teria ocupado todo dia a Rede Rádio e Televisão, tá certo? Mas eu não sou o Dória. Eu sou uma pessoa que, uma vez vindo para a Rádio e Televisão, eu quero dar um recado, né, que realmente tenha que ser dado à nação brasileira. Tá? E além de um recado de esperança, mostrando para onde o Brasil está indo, e não fazendo campanha para 22. Tá? Então é isso que acontece conosco. Então, a princípio, talvez, pode ser, quem sabe, amanhã eu ocupe às 8h30 da noite, por 5 minutos, a rede de rádio e televisão do Brasil. Vai ser mais calmo? O pronunciamento vai ser mais calmo? Vai ser mais tranquilo? Não, vai ser verdadeiro, Datena. Tá bom. A interpretação depende de quem está nos ouvindo. Eu não estou, com todo respeito à população brasileira. Sim. Eu João 832, é verdade acima de tudo. Se vai gostar ou não. Eu falo, não é que o povo quer ouvir, é que o povo tem que ouvir. Entendi. Paciência, né? Se eu for mal, se porventura eu vir candidato no futuro à reeleição, eu vote no outro, pô. Tem bons nomes aí, né? Quem ficou em segundo, terceiro, quarto lugar são bons, bons nomes com toda certeza, ok? Bom, o senhor foi tranquilo até o fim da entrevista, o senhor nem falou do Dória, só falou o nome dele uma vez. Pensei que o senhor fosse explodir antes, eu não quis polemizar. Também não seria mais fácil a gente agir assim daqui para frente? Né? O senhor, por exemplo, eu não vou nem falar negócio de imprensa, senão o senhor começa a meter o pau num órgão, no outro. Mas será que a gente não podia conviver durante esse tempo com mais tranquilidade com o senhor, o pessoal da imprensa, eu que pertenço à imprensa e os meus colegas de imprensa, convivemos com mais tranquilidade
e lutarmos contra esse inimigo comum que é esse coronavírus e a gente ficar um pouco mais tranquilo e pensar mais no coronavírus? Você vê, foi uma entrevista tranquila essa. Foi boa, só não meteu o pau em ninguém, ficou na boa. Ô, Datena, eu geralmente sou assim. É que você é um bom repórter, é só isso, mais nada. Agora os outros vêm com perguntas que não tem nada a ver, querem polemizar, querem bater em cima de uma tecla que não vai levar a lugar nenhum. Daí eu dou um coice no cara logo. Vai catar coquinho, pô. Né? Como Deus, eu não faço na frente do Alvorada. Eu trato bem o pessoal. Quando começa a vir pra perguntar o que não interessa, pô, eu estou dando uma colher de chá pro cara. Eu sou o presidente da República, Datena, que no primeiro ano de mandato falou mais que com a imprensa, Lula, Dilma e Temer juntos. Vocês não podem reclamar de mim. Falei com todos, mais vezes, café aqui de 15 dias aqui na presidência, quase todo dia eram 2 quebra-queixo lá no Alvorada, e quando começou a deturpar e extrapolar, e entrou a política no meio, né, defendendo interesses de governador que dava dinheiro para a imprensa, eu parei de falar com esses caras. É igual outro dia, eu estava lá, eu escolhi você, não vou dar entrevista para você, sai fora, vou dar entrevista para outro cara. Que não vai deturpar, não vai distorcer. E a população precisa da verdade. E o veículo, né, são vocês. Agora, tem péssimos veículos, né, de comunicação. Tá bom, a gente parar agora, tá bom, não tá não? A gente parar agora. Não, da minha parte não tem bronca não, Datena. Eu sei, mas é melhor, para que ficar metendo pau? Foi bom até agora. Eu também sou um cara bravo pra caramba, que o senhor nunca brigou comigo. É isso. Mas eu sempre fiz as perguntas que eu tenho que fazer. Eu sempre fiz as perguntas que tive que fazer, inclusive na época da rádio. E teve um cara que falou assim, olha, o Bolsonaro se sente mais à vontade falando para determinados apresentadores, porque eles deixam ele falar o que ele quer e tal. Não, eu faço todas as perguntas que eu tenho que fazer ao senhor, inclusive perguntas mais severas, que muita gente não tem coragem de fazer. Não concordo com tudo, com aquilo que o senhor diz, como o senhor não concorda comigo. Eu não sou inimigo da maioria dos seus inimigos, nem sou amigo da maioria dos seus amigos. O senhor nunca me tratou mal numa entrevista. Se tratasse mal, eu talvez sou meio... Eu não sou que nem um Mourão, mas eu também talvez respondesse de uma forma... O senhor, acho que não, porque respeitaria o cargo de presidente da República e o senhor sempre me tratou bem. Em época de entrevista, que o senhor aparecia com 0,5% nas pesquisas. E depois chegou à presidência da República, lá na época da Rádio Bandeirantes, quando eu entrevistava o senhor. Foi um prazer falar com o senhor, governador, e gostei da serenidade dessa entrevista. Foi boa. Ô, Datena, você me chama de governador, Datena? Porque eu estou querendo pegar um cargo o cargo de presidente. Foi ato falho. Eu falei tanto do Dória aqui que acho que eu estou querendo pegar o cargo de presidente. Foi ato falho, presidente. O senhor me desculpe rebaixá-lo de cargo. Foi tão difícil chegar a ser presidente da República e no final eu rebaixei o senhor ao cargo de governador. E cá, entre nós, é um cargo importantíssimo pra caramba. Tanto que o senhor está respeitando os governadores todos aí, inclusive o Dória, não? Um abraço, Datena. Muito obrigado. Presidente, foi um prazer falar com o senhor, presidente. Valeu, Datena. Até mais.